Você até tentou esquecer, mas a memória ainda está aí dentro. Um cheiro, uma frase, o lugar. Não dá para apagar o passado, mas dá para fazer ele parar de doer. Se é sua primeira vez aqui, eu sou Cláudia Colado, treinadora mental, especialista em mente e fé e criadora do método Arca. Nesse vídeo, eu quero te mostrar que é possível lembrar de algo que foi muito doloroso, sem que ele te quebre de novo. E no método Arca, é assim o caminho de cura. Você olha para a dor com coragem, sem se afundar nela. E decide dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Então, se você sente que tem uma memória que ainda dói aí dentro de você e que precisa de cura, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente só fala de mente, de fé e vida com profundidade e propósito. A memória é involuntária. No entanto, o sofrimento pode ser uma escolha. Nós não temos como apagar o passado, porque ele faz parte do nosso registro de vida. Mas quando a sua mente revive um trauma, ela revive como se fosse no presente, porque para a mente não tem passado ou futuro, só tem presente. E aí o que acontece? O seu corpo reage com dor. Mas o que te faz sofrer não é exatamente a lembrança, mas porque a dor daquela lembrança está no comando da sua emoção. E por que uma memória dói tanto? Não é por causa do fato em si, mas pela sensação daquele momento de impotência, de rejeição, de abandono, depende do que você viveu naquele trauma. Então, o que te faz sofrer é o que aquela situação, aquele fato ativou emocionalmente dentro de você. E enquanto não ressignificamos essa dor, nós ficamos presos no eu da dor. No método Arca, esse é o primeiro passo: localizar o ponto de origem da dor emocional. Porque se você sabe onde essa dor emocional começou, ela já não está mais perdida. E aí é possível ressignificar e curar. E aqui eu quero colocar um exemplo da minha própria vida. A minha mãe, ela teve câncer na medula. E eu tinha 2 irmãos que andavam de cadeira de rodas e quem cuidava deles era minha mãe. E mesmo ela doente já, com um tempo já dessa doença, ela fazia questão de, durante a noite, levantar-se e ir olhar os meus irmãos. Mesmo que tivesse alguém ajudando a cuidar, ela fazia questão de estar presente ali. E numa das noites que ela se levantou, meu pai era médico e ele estava de plantão. E ela levantou para ir ver meu irmão e ela passou mal e caiu no chão convulsionando. O meu quarto era bem de frente com o quarto do meu irmão, as portas estavam abertas, eu acordei com o barulho da minha mãe caindo no chão e o meu irmão, a doença do meu irmão fazia ele não ter força, ele não conseguia levantar, então ele só gritava para ir acudir minha mãe. E aí eu cheguei lá no quarto com aquela cena, meu irmão desesperado, deitado, que ele não conseguia ver o que estava acontecendo.
E aí eu chamei meu outro irmão, apesar de ter doença física, ele era casado, e eu gritei para minha cunhada vir me ajudar a tirar minha mãe do chão. E ela veio, eu chamei a ambulância, tentei ligar para o meu pai, ele estava no plantão e não atendi o telefone nesse plantão. Ele trabalhava num hospital psiquiátrico. E aí eu chamei a ambulância, chegou aqui, pegaram, fui junto para o hospital, internei minha mãe e tudo mais. Voltei naquele dia e eu chorei muito, extravasei toda a minha emoção, né? 20 dias depois, a minha mãe morreu. E aí, gente, eu não conseguia dormir, porque eu ficava lembrando daquela situação, e aquela situação, aquela lembrança me trazia muito sofrimento, muito mesmo. Mas eu decidi, naquela semana da morte da minha mãe, porque aquilo estava me perturbando demais. Eu estava sofrendo muito com aquela lembrança, então eu decidi que eu queria tirar aquilo de mim. Então eu tomei algumas providências, que eu vou falar de técnicas que podem te ajudar a curar, a ressignificar uma dor, como de uma lembrança como essa, por exemplo. E eu tomei algumas providências, além de orar e colocar diante de Deus aquela situação. Mas é importante que, para a fé da gente, para essa oração funcionar, a nossa mente tem que estar predisposta para aquela situação de cura. Então, existem técnicas que ajudam a nossa mente se predispor para a ação divina. Porque muitas vezes a gente pede uma interferência de Deus, mas a gente continua fazendo coisas que não colaboram para aquilo que a gente está pedindo para Deus. A gente está andando para trás e pedindo para Deus andar para frente. A gente está pedindo um milagre, uma cura, e a gente cultiva a dor. Então, tem técnicas para preparar a sua mente para viver a cura de Deus, entende? E ter uma lembrança com dor é diferente de ter uma lembrança com maturidade. Quando você lembra com dor, você vai viver um momento do passado como se fosse no presente, e você vai sofrer. Mas quando você lembra com maturidade, tendo ressignificado aquela dor, você vai honrar a cicatriz. E essa ferida não vai mais sangrar. Quando você lembra com maturidade, você tem condições de agradecer por não estar mais naquela situação, por ter vivido aquilo e ter conseguido superar, pelo aprendizado que aquilo trouxe para a sua vida. Você pode olhar para trás e ter orgulho da pessoa que você se tornou, e não pena daquela que sofreu, entendeu? Então vamos às técnicas que podem te ajudar, como me ajudaram a viver a cura dessa lembrança que eu tinha. E como tirar a dor da lembrança? O primeiro passo é encarar essa dor, não fugir dela, porque aquilo que é evitado é alimentado. Depois, acolha essa dor, escreva sobre ela, chore, converse, fale com alguém se você tiver vontade, tiver alguém que possa te ouvir, converse com alguém, mas encare essa dor de frente. E, por fim,
ressignifique essa dor. O que essa dor te trouxe de aprendizado? O que você pôde construir a partir daí? Porque Deus não vai apagar o seu passado, Ele vai te ensinar a atravessar. A fé não é uma negação, ela é transformação. E você pode entregar dor e recolher força. Quando você entrega a Deus o que te destruiu, ele transforma isso em um caminho de cura para outras pessoas, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu fui buscar entender, eu estudei a mente, porque eu fui buscar entender as coisas que eu tive que superar na minha vida, para trazer isso, para ajudar você que está aqui hoje. É importante você entender que você não é o que te feriu, você é o que você faz com o que te feriu. E eu te convido para uma reflexão. Qual dor ainda dói em você? Quantas vezes você reviveu algo que deveria estar encerrado? Você pode lembrar sem sofrer, pode olhar para o passado sem se afundar nele e pode tirar a dor e deixar o aprendizado. E se você quer dar esse passo de libertação emocional com apoio, me chama no WhatsApp, vai estar aí o link na descrição. Lá eu posso te explicar melhor como funciona o método ARCA e como nós podemos caminhar juntas nessa jornada. Comenta aí, que dor você está pronta para soltar? E se esse conteúdo falou, tocou o seu coração, já compartilha com alguém que você sabe que está precisando transformar uma lembrança em força. E eu espero você para o próximo vídeo da semana que vem. Até lá!